Olá pessoal, bem-vindos à sexta semana do curso. Iremos tratar de 4 tópicos nessa semana, sendo que esses 2 primeiros aqui são muito relacionados. Então, eles essencialmente vão trabalhar com máximos e mínimos das nossas funções, mas também começar a falar um pouquinho sobre como a derivada afeta o gráfico da função. Os 2 últimos tópicos nesta lista aqui são abordados num segundo vídeo, que vai sair em estreia agora às 9 horas, e vocês podem assistir o quanto vocês quiserem. Uma observação importante, esses tópicos estão em uma ordem diferente na lista. Perdoe-me, no livro-texto. E tem um motivo para isso. Em realidade, você usa o teorema do valor médio para estudar concavidade e crescimento e decrescimento de funções, que é algo relacionado aqui a máximos e mínimos. Um ponto é dito de máximo global. Nós vamos ter 2 tipos de máximo, 2 tipos de mínimo, então máximo global e local e mínimo global e local. Então, um ponto é dito de máximo local se for o ponto onde a função assume o maior valor possível. Então, é o ponto que ganha de todo mundo em valor. E o valor desse ponto é chamado de valor máximo. Formalmente, ele é definido como o ponto C, tal que f de C é maior ou igual que f de x para todo x no intervalo. Como você pode ver no gráfico da esquerda, o ponto de máximo é esse C aqui, e o valor máximo é a função aplicada no C. No gráfico da direita, por outro lado, você vê que ela começa de um pontinho aqui, de uma altura aqui, decresce, 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 e depois vai serpenteando para cima, mas sempre vai atingindo um valor cada vez maior. Então, dentro desse intervalo aqui, o ponto de máximo é o ponto extremo desse intervalo. Um ponto é dito de mínimo se acontece exatamente a situação oposta. Então, um ponto é dito de mínimo se ele assume o menor valor possível dentre os valores que você está interessado, dentre os pontos que você está interessado. Então, se você está trabalhando nesse intervalinho aqui, você vê aqui que o gráfico amarelo, o ponto com o menor valor possível é exatamente esse extremo do lado esquerdo. Por outro lado, no gráfico verde, o ponto com o menor valor possível é esse daqui, o que fica mais baixo. E a definição é análoga, formalmente. Então, C é dito um valor mínimo global. Perdoe-me, C é dito um mínimo global se o valor dele é o menor valor assumido dentre todos os pontos no intervalo de interesse. Então, se f de C é menor ou igual que qualquer outro ponto que você encontre no intervalo. Só observando, quando a gente lida com máximos e mínimos, normalmente a gente está interessado em uma função f, encontrar máximos e mínimos de f, em um intervalo que vai entre o número real A até o número real B. Certo? Então esse é o problema usual. E a motivação de usar um intervalo fechado assim é o teorema de extremos, que se f for contínua,
em um intervalo fechado e diferenciável em AB, então é fácil de entender, de encontrar quem são os máximos e quem são os mínimos de f. O que acontece na situação onde f é contínua no intervalo e diferenciável no intervalo aberto é que você tem um processo para encontrar quem são os máximos e os mínimos, certo? Então, o que você tem que fazer é calcular onde a derivada é zero e calcular os valores nos extremos. Antes de repassar isso daqui a pouco eu recapitulo este teorema aqui, explico direitinho ele. Só deixa eu explicar um pouco do que está acontecendo. Para isso, só vamos explicar um pouquinho o que são máximos e mínimos locais. Além dos máximos globais, então lembrando o máximo global aqui no primeiro, seria esse ponto onde você tem o maior valor, existem também máximos locais. Então esses são pontos que, se você só olhar pertinho dele, assim, ele é um máximo. Perdoe-me, isso aqui é um mínimo. Então, se você olhar nesse ponto aqui, se você só olhar pertinho dele, por exemplo, nessa faixa aqui, não tem ninguém que é maior do que ele nesta faixa. Então não tem nenhum outro valor de f que é maior do que ele. Então, um ponto é dito máximo local se ele é maior do que todos os valores de f quando você calcula em x perto dele. Então, se você olhar nesse gráfico aqui, você tem este máximo local, aqui onde eu acabei de notar. E, é claro, máximos globais também são máximos locais. Se você olhar no gráfico da direita, você tem muitos outros máximos locais. Então, por exemplo, aqui, se você olhar em uma faixa assim, ele é o máximo. Aqui, se você olhar em uma faixa assim, por exemplo, uma faixa assim, ele é o máximo. Mesmo aqui, se você olhar em uma faixa assim, ele é o máximo. E, é claro, os máximos globais. Daí você pode usar todo o intervalo AB como uma faixa para falar que ele é o máximo. Tudo bem? Então, máximo global é o ponto onde a f assume o maior valor, o valor máximo, e o máximo local é um ponto onde a f assume o maior valor dentre os valores ao redor daquele máximo. O que há de especial em máximos locais ou mínimos locais é que a derivada nesses pontos dá zero. Então, máximo local é um ponto que localmente, né, se você estiver em cima desse ponto, você está num ponto mais alto localmente. Esse aqui é o máximo global, então ele está mais alto de qualquer forma, mas se você ficar aqui, por exemplo, localmente falando, se você não olhar para muito longe, viram? Se você não olhar para muito longe, você está no ponto mais alto do gráfico. Analogamente, um ponto é dito mínimo local se,
quando você está pertinho dele, se você não olhar muito longe, vamos dar o zoom aqui de novo, você está no ponto mínimo, no lugar mais baixo. Estão vendo? Não tem nada mais baixo se você se manter nessa limite, nesses x aqui, nesses valores de x. Mas, se você olhar o gráfico todo, então tem pontos mais baixos sim. Aqui, analogamente, você pode ver que esses pontos aqui são mínimos locais. E, é claro, os mínimos globais também são locais. Portanto, um ponto C é dito mínimo local se a função calculada em C ela é menor ou igual que qualquer valor que essa função assume para alguma vizinhança próxima de C. Então, se você se limitar a alguma regiãozinha perto de C, certo? Ela não precisa ser o menor para o gráfico todo, só para uma regiãozinha. Mínimos locais são especialmente importantes porque eles te dão estados de equilíbrio físico. Então, por exemplo, se você colocar uma bolinha aqui, e se você perturbar um pouquinho a bolinha, então se você sacudir um pouquinho isso daqui, provavelmente a bolinha vai se mover um pouco. Mas se ela vem aqui, né, se ela sobe só um pouquinho, se o peteleco não é muito grande, ela volta para o mesmo lugar. Ou se você sacode para o outro lado também, ela vai e volta para o mesmo lugar. No caso de máximos locais, isso não acontece. Se você colocar a nossa bolinha em um máximo local, por exemplo aqui, se você dá um peteleco nela, qualquer toquezinho que você der nela, ela cai, e não só cai, mas se não tiver muita força aqui, digamos assim, né, ela vai voltar e se estabilizar em um mínimo local. Então, estados físicos perenes, se você pega o universo e sacode ele inteiro, a esperança, né, o que se espera é que ele se encontre, no final das contas, em um estado de equilíbrio. E estados de equilíbrio normalmente são estados mínimos, normalmente que minimizam a energia. Então, mínimos locais são importantes porque eles caracterizam coisas assim. Você consegue um estado de equilíbrio, mesmo não sendo o mínimo mesmo. Voltando à questão de como determinar os mínimos e os máximos, vamos pensar como determinar o mínimo e o máximo global. Tudo bem? Então, você quer ter uma função f, dada uma função f, uma expressão algébrica, você quer descobrir esse ponto aqui, que é o seu mínimo global, e esse ponto aqui, que é o máximo global. Então a questão agora é como determinar máximos e mínimos. E é nesse momento que nós chegamos naquela história lá, sobre o teorema de valores extremos, e antes dele, a única observação é que nós temos algo que nos auxilia muito, que é chamado de teorema de Fermat, que diz que se um ponto determinado C, um ponto C qualquer, é um máximo ou um mínimo global, perdoe-me, se um ponto C qualquer é um máximo ou um mínimo local, então a derivada em C tem que ser necessariamente zero.
Só tomando cuidado que isso só funciona se a função for diferenciável no intervalo todo. Tudo bem? O que esse teorema nos dá de vantagem? Nos dá que o que pode acontecer é que ou o nosso máximo ou o nosso mínimo ele vai estar nos extremos, ou a derivada dele é zero. Então, peço perdão, só retificar um pouco. O teorema de Fermat diz que se C está no interior do intervalo, não nos extremos, tá? Esse teorema não te dá nenhuma informação sobre os extremos. Mas se C estiver no interior do intervalo e for um máximo ou um mínimo local, então o f' de C é igual a zero. O ponto é que se o C for o máximo ou o mínimo global, então só pode haver três opções. Ou C é igual a A, é o início do intervalo, ou C é igual a B, é o fim do intervalo, ou o C está dentro do intervalo, está no AB aberto, e f' de C é igual a zero. Então, o máximo e o mínimo global só estão nessas três opções. Ou ele é A, ou ele é B, ou a derivada dele é igual a zero. Isso nos dá um critério muito prático de encontrar máximos e mínimos. Se você quer encontrar máximos e mínimos, então este teorema, vale este teorema. Então, se f for contínuo em 0b fechado e diferenciável em AB aberto, para poder usar o teorema de Fermat, então o máximo e o mínimo de f em AB acontece ou em A, ou em B, ou em f' de C igual a zero, certo? Ou em algum ponto C cuja derivada é zero. O que significa a derivada C0? A derivada C0 significa que a reta tangente é horizontal. Vamos procurar então aqui pontos com a reta horizontal para vocês verem um pouco melhor isso. Então, se eu quero encontrar o máximo desse gráfico aqui à esquerda, segundo o nosso princípio, segundo o teorema do valor extremo, a gente tem que ver ou o valor de A, ou o valor de B, ou o valor cujas tangentes são horizontais. Então você pode ver que o valor de A não é o máximo, pois o valor de B é maior, né? O valor de B também não é o máximo, olhando para o gráfico aqui, mas se você olhar os valores de tangentes horizontais, a gente vê que esse ponto aqui tem uma tangente horizontal, esse ponto aqui tem uma tangente horizontal, e esse ponto aqui tem uma tangente horizontal. Portanto, os únicos pontos que a gente tem que comparar os valores são esses 5. A gente tem que encontrar f de A, f de B, aqui vamos chamar de C, esse aqui de D, e esse aqui de E. O maior valor que você encontrar entre esses 5 valores aqui é o máximo global e o menor valor é o mínimo global. Então, passo a passo, para você determinar os máximos e os mínimos absolutos, os máximos e os mínimos globais, o que você tem que fazer é encontrar os números críticos de f. Números críticos são aqueles, a gente chama de números críticos, os números C, tal que f de C é igual a zero. Calcular os valores nas extremidades do intervalo e depois comparar quem que é o maior. Certo? Então, você encontra os números críticos, a gente olha aqui no gráfico
Esse aqui tem f' igual a 0, esse aqui tem f' igual a 0, esse aqui tem f' igual a 0. C, D e E. A gente calcula os valores das extremidades e compara quem que é maior. Então o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo global. Vamos fazer alguns exemplos para fixação. Vou deixar bem pequenininho aqui, mas explico tudo o que eu estou fazendo. Então, exemplos para fixação. Questão: encontre os máximos e mínimos globais dessa função aqui entre menos 1 e 1. Então a gente só está interessado nessa função, os valores que ela toma entre o menos 1 e 1. Qual é o nosso método? Primeiro, encontre os valores críticos de f. Então, vamos solucionar essa equação f' de c igual a 0. Derivando o f, a gente ganha 4x ao cubo mais 2x. E você pode colocar um x em evidência. A gente ganha 4x quadrado mais 2. E isso daqui é 0. Se somente se essa parte for 0 ou essa parte for 0. Vocês podem concluir que essa segunda parte aqui não quer 0. Então isso daqui é igual a 0 se somente se x é igual a 0. O único ponto crítico nesse caso, então, é o x igual a 0. Segundo ponto, o segundo item do método, é calcular f de A e f de B. Então, se a gente olhar esse intervalo como A, B fechado, então a gente quer entender f de menos 1. Isso daqui é menos 1 a quarta dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, então dá 1 mais 1 menos 3, dá menos 1. E f de 1, que também dá menos 1. E no terceiro, a gente compara os valores dos pontos encontrados no 1 e no 2. Então, se a gente olhar f de 0, isso dá menos 3. E o f de menos 1 e f de 1 dá menos 1 e menos 1. A situação que a gente encontra aqui é que a função tem um mínimo absoluto em 0 e os máximos, o máximo ocorre em 2 pontos. O máximo absoluto é igual a menos 1 e ocorre tanto em menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1. Apesar dessa função ser um x à quarta, ela, neste caso aqui, ela vai ter uma cara de uma parábola. Então, a parábola mais achatada embaixo. E no x igual a menos 1, x igual a 1, ele passa pelo ponto menos 1. E no x igual a 0, ela encontra um mínimo. E tem valor menos 3. Vamos fazer mais um exemplo para fixação. Então, só lembrando o passo 1, a gente tem que resolver essa equação, f' de c igual a 0. E o nosso interesse é só resolver ela para x entre 1 e 2. Tá? Como tem um ln aqui, poderia acontecer que o x ficaria fora do domínio, né? Então é importante você restringir onde você está trabalhando.
Se você calcular f', este f' você calcula através de regra cadeia, então a gente deriva o que está fora, a derivada que está fora, então a derivada de ln de x, derivada de ln de x é 1 sobre x, então a derivada de ln de x calculado em 1 sobre x quadrado mais 1 é 1 sobre x quadrado mais 1 vezes a derivada de 1 sobre x quadrado mais 1. Que novamente você usa a regra cadeia e encontra menos 1 sobre x quadrado mais 1 ao quadrado vezes 2x. Então f' de c igual a zero é esta equação aqui, x quadrado mais 1. Aqui eu estou multiplicando e dividindo por x quadrado mais 1. E daí o segundo termo, ele me dá um menos 1 sobre x quadrado mais 1 ao quadrado vezes 2x. Cortando esse quadrado com x quadrado mais 1 lá em cima, a gente chega em 2x sobre 1 mais x quadrado. Note que o termo de baixo, ele nunca é zero. Na verdade, esse termo é sempre maior ou igual que 1, em particular é sempre maior que zero. Ele também não dá infinito. Não tem nada misterioso acontecendo com ele. O termo de cima, que é o que realmente importa quando você quer igualar a zero, ele dá zero só no x igual a zero. Novamente. Então, a resposta para f' de c igual a zero é c igual a zero. Novamente. É coincidência, viu? Não é sempre que isso acontece. Já para ficar pronto para os próximos passos, para passo 3, já vamos calcular aqui f de zero. Então, quando a gente coloca x igual a zero aqui, fica ln de 1 sobre 1. ln de 1 dá zero. O segundo passo é calcular nos extremos. Então, se a gente calcular nos extremos, os extremos desse intervalo aqui são 1 e 2. Então, f de 1, isso aqui é ln de meio. E f de 2, isso é ln de 1 sobre 5. Ln sendo uma função crescente, então Ln de números menores vai ter resultados menores. Como 1 sobre 5 é menor do que meio, isso implica que Ln de 1 sobre 5 é menor que Ln de meio. E este é o raciocínio no item 3, então entender quem é maior do que quem. Então a gente vê que o Ln de meio vai ser um número negativo, mas ele é maior do que o Ln de 1 sobre 5. E por ser negativo, então Ln de números menores do que 1 é menor do que 0. E eu pergunto para vocês agora, nesse intervalo aqui, quem são os máximos, quem são os mínimos? E acertou quem falou que o máximo é Ln de meio e o mínimo é Ln de 1 sobre 5. E o motivo é que o zero está fora do intervalo. Certo? Então o máximo é no ponto 1 sobre 2 e o mínimo acontece no ponto 1 sobre 5. Tá? Então a gente pegou a função, derivou, encontrou
onde que a derivada se anula. Lembrando, a gente está procurando essas retas horizontais quando a gente faz isso. Então, onde a função tem essas retas horizontais, isso significa fazer f' igual a zero. Depois a gente calcula nos extremos, porque nos extremos pode ser que o f é maior do que todo mundo, mas ele não tem a obrigatoriedade da tangente ser uma reta horizontal. Tá? Pode acontecer que os extremos ou é o maior ou o menor que todo mundo, mas a tangente não precisa ser zero. O motivo é que se você continuasse a função aqui, ela continuaria crescendo. Poderia acontecer isso, né? E aqui também continuaria decrescendo. Tá bom? Então não tem a obrigatoriedade da derivada ser nula. Por isso você tem que contar eles à parte. E de fato, o que acontece aqui é exatamente isso, né? Um último exemplo para essa parte. Então, o primeiro passo é resolver a equação f' de c igual a zero. Então, se a gente calcular f', isso é 5x² mais 3. Eu juro que eu esperava que essa tivesse mais zeros. Mas se você olhar aqui, f' de x igual a 5x² mais 3, veja que x² é sempre um número não negativo, né? Porque quando você faz ao quadrado e ao quadrado, você mata o sinal negativo, né? Então isso aqui é sempre maior do que zero. Então isso é não negativo, isso é sempre maior ou igual que zero. E você ainda tem um 3 somando aqui, então isso é sempre maior do que zero. Então ele não tem nenhum ponto com reta horizontal na função inteira. Portanto, o máximo e o mínimo vão estar nos extremos. E se a gente calcular aqui, a gente tem f de menos 10, isso dá menos 10 à quinta, menos 30, que é um número negativo. Se você pegar um f de 10, isso te dá 10 à quinta mais 30, que é um número positivo. A gente vai ver na semana que vem, principalmente, a gente vai ver ao longo dessa semana que o que essa informação nos diz aqui é que a derivada é positiva. Isso implica que a função é sempre crescente. Se você olhar em um gráfico, quando a inclinação é positiva, aqui a inclinação é positiva, né? A função está crescendo, ela está subindo para cima. Então, inclinação positiva. Isso sempre acontece quando a função está crescendo. Se você sabe que essa função é sempre crescente, significa que ela assume valores maiores em x maiores. Ou seja, ela vai ter um f da extremidade direita maior que um f da extremidade esquerda. Certo? Então, a princípio, nessa função aqui, só com a informação da derivada, você já sabe quem é o máximo e quem é o mínimo. Mas, continuando aqui com o método intervalo fechado, com esse método que a gente está usando, bem, encontramos que não tem f' de c igual a zero, calculamos no intervalo, a gente vê que o f de menos 10 é menor que o f de 10. Portanto, o da esquerda, o primeiro, é um mínimo, e o da direita é um máximo. Eu vou ficar devendo uma função com mais zeros,
Mas durante a semana façam perguntas pra gente aqui, a gente responde tudo direitinho. Uma outra questão que pode surgir é se você não está interessado no máximos e mínimos globais, mas você está interessado em saber se um ponto determinado ele é um máximo ou um mínimo local. Por exemplo, por uma questão de estabilidade, né? Se você tem um ponto mínimo, daí aquela nossa bolinha, se for mínimo o ponto, a nossa bolinha ela fica lá. Mas se for máximo ponto, ela cai, né? Então, esses dois pontos são chamados de pontos de equilíbrio na física. Os máximos são pontos de equilíbrio instáveis e os mínimos são pontos de equilíbrio estáveis. Então, se você está num ponto de máximo, aqui é um ponto de máximo de energia potencial nesse caso, a sua tendência é diminuir a energia. Se você está num ponto de mínimo, não dá para diminuir a sua energia. Então, você só vai voltar para esse ponto. Digo isso só como uma motivação para que é interessante a questão, dado um ponto, esse ponto é de máximo ou de mínimo local. Para isso, nós temos dois testes só para trabalhar com essa questão. O primeiro teste, chamado de teste da primeira derivada, o segundo teste, o teste da segunda derivada, é o teste de concavidade. O primeiro teste é uma observação bastante prática. Se você está trabalhando com a sua F', né? Então você tem a sua F e calcula a sua F'. Os pontos de máximos e mínimos, eles são sempre pontos onde o F' é igual a zero. Os pontos de máximos e mínimos dentro do intervalo. Ok? Dentro do intervalo. E o que pode acontecer é que o seu F' ele começa com F' positivo. Então, F' positivo, isso significa que a função é crescente. E daí passa o seu F' igual a zero e o F' começa a decrescer. Então, o F' ele tem uma cara assim. Ele era positivo, passou o zero, começou a ser negativo. Então, o F' ele é positivo, o F é crescente, aqui passou o zero, nesse caso aqui é o máximo, e começou a decrescer. Então, se você começa com um F positivo, o F' ele era positivo, passa pelo zero e vira negativo, isso significa que o F' de zero é um máximo local, né? Então pensa, se você tem um positivo, então a sua função veio crescendo, 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 chegou no seu C e começou a decrescer, 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 decrescer. Né? É essa figura aqui, crescendo, 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 chegou no C, decresce, decresce, decresce. Mas, por outro lado, se o sinal ele era negativo, daí passou pelo seu C e passou a ser positivo depois do C, então negativo significa que decresce, passa lá, tem um ponto extremo, né, um ponto crítico, e começa a crescer. Significa que o seu C era um ponto de mínimo local. Mas pode acontecer um terceiro episódio que nenhuma das duas situações acontece. Então, o sinal do F' não muda. Isso acontece, por exemplo, com a função f de x igual a x ao cubo. O que acontece com a função f de x igual a x ao cubo? Se você calcular o F', isso dá 3x ao quadrado.
E 3x² é uma parábola com concavidade para cima, que nunca se anula. Perdoe-me, que se anula só no x igual a 0. Então o que acontece com essa função x ao cubo? É que ela cresce, chega no ponto crítico, f de linha igual a 0, e depois volta a crescer. Então passa pelo ponto crítico, ela dá uma paradinha lá e volta a crescer. Então, como essa situação, né, que você está andando, vai parando devagarzinho aos poucos, dá uma freada, para e volta a andar. Então, nem sequer uma freada tão forte desse jeito, mas é isso que acontece. Então, ela só dá uma paradinha lá e volta a crescer. E nesse caso, não é nem máximo e nem mínimo. Então, se a derivada não muda de sinal, o ponto não é nem máximo e nem mínimo. É um ponto que não é nem máximo e nem mínimo local, tá bom? É um ponto desse jeito aqui. Normalmente vai caracterizar um ponto de inflexão. Vamos resolver alguns exemplos aqui. Então vamos caracterizar os máximos e mínimos locais dessa função f. Fazendo então f' de x igual a 0, vou colocar f' de x para não precisar substituir por c. Então f' daqui é 5x² mais 9x² mais 2. E agora que eu notei que isso nunca é 0. Então voltando, eu vou refazer isso daqui, só trocar alguns sinais, tudo bem? Então apague aí da sua memória. Então só troquei dois sinais ali. Então a função f de x é x² menos 3x³ menos 2x mais 1. Então f' de x fica 5x² menos 9x² menos 2. Como resolver esta equação aqui? Então se você chamar u de x ao quadrado, a gente está na equação 5u ao quadrado menos 9u menos 2. E a gente quer resolver ela igual a 0. Então quem é o u? Está o quê? 5u ao quadrado menos 9u menos 2 é igual a 0. Vou usar a solução por raízes de segundo grau. Então 9 menos 9 mais menos raiz de 9 ao quadrado menos 5 vezes menos 2. Dividido por 10, isso daqui dá... Dividido por 2 vezes 5, perdão. E eu não faço a mínima ideia de quanto que dá isso aqui. É um número irracional, sem dúvida. Mas isso não é nem questão. A questão é esses dois pontos aqui. Eles são máximos e mínimos locais? Se a gente olhar aqui a equação, 5 ao quadrado menos 9u menos 2, isso é uma parábola para cima e ele passa pelo 9 mais menos a raiz de 91, que é algo mais ou menos com essa cara assim. Então ela tem um mínimo mais ou menos aqui e duas raízes. O f', então, ele é positivo até a primeira raiz, ele é negativo entre as duas raízes e é positivo depois dessa raiz. Isso é para o u, tudo bem? Lembrando que o u é igual ao x².
Então, enquanto o x² estiver entre 0 e a primeira raiz, o f' é negativo, e depois que o x² passar da primeira raiz, o f' é positivo. Ou seja, para x² igual a 9 mais raiz de 91 sobre 10, veja que a gente vem de uma coisa negativa e passa a ser positiva. Então, a função nesse caso ela estava decrescendo e depois passou a ser crescente. Esse ponto aqui são mínimos locais. Só lembrando que tem dois pontos que satisfazem isso daqui. E lembrando ainda mais que não tem nenhum ponto que satisfaz x² igual a 9 menos raiz de 91 sobre 10, porque raiz de 91 é maior do que a raiz de 81, que é 9. Então esse número aqui da direita, na verdade, é um número negativo. Você não tem nenhum número real cujo quadrado é um número negativo. Certo? Então, quando você está nessa situação aqui, x² é igual a isso aqui, ou seja, x é igual a mais ou menos essa raiz, igual a mais ou menos raiz disso. Então, tem dois pontos. O que está acontecendo aqui, o x ele está vindo, a derivada está vindo negativa, passa pelo ponto lá e passa a ser positiva. Então, de negativo para positivo, você ganha um ponto de mínimo. Então, negativo significa que está decrescendo, passou pelo mínimo, começou a crescer. Continuando então com o teste, vamos seguir com essa função aqui. Se a gente calcula a derivada dela, a gente ganha, de novo por regra cadeia, o primeiro termo tombo 2, aplica 2x, substitui por cosseno de x, então tombo 2, fica o que aplica no que está de dentro, vezes a derivada que está de dentro. Segundo termo, a derivada é menos seno de x. Você pode colocar o menos seno de x em evidência aqui, e você fica que aquilo fica menos seno de x multiplicado por 2 cosseno de x mais 1. Isso daqui é igual a zero sempre que o cosseno de x for igual a menos meio. Isso acontece com bastante frequência, se você lembrar do círculo unitário. C menos meio é todas as vezes que o cosseno passa por aqui. Então, ele tem um ângulo bem aqui e um ângulo bem aqui que isso acontece. Certo? Então, a cada intervalo de 2π radianos, você tem dois ângulos, onde o cosseno de x dá menos meio. E a questão é, quando o cosseno de x dá menos meio, isso é o máximo ou é um mínimo? Então vamos estudar a primeira derivada aqui e entender o que está acontecendo. Então, quando o cosseno de x é igual a menos meio, a gente tem que o seno de x ele vai ter que ser 1 sobre 4 ou menos 1 sobre 4, que são essas duas possibilidades aqui. Então, quando o seno é 1 sobre 4, você está desse lado. Quando o seno é menos 1 sobre 4, você está desse lado. Isso porque é seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, se cosseno de x é meio, aqui fica 1 sobre 4. E o seno é 3 sobre 4. Então, peço perdão novamente. O seno é 3 sobre 4. Raiz de 3. O seno vai ser a raiz de 3 sobre 2, ou menos a raiz de 3 sobre 2. Pronto, é isso.
O importante é que ele é positivo no primeiro e negativo no segundo. Isso é importante porque a gente vai analisar esse sinal aqui. Então pensamos assim que o x está andando, né? O x ele se move e o cosseno ele está passando pelo menos meio, né? Então o cosseno de x antes de ser menos meio, ele é um número negativo um pouco menor. Então se é um número negativo um pouco menor significando que ele está mais para cá da reta, né? Então, se ele vem da esquerda para a direita, que é o caso quando você está vindo desse lado aqui, então você está vindo da esquerda para a direita, passando menos meio da esquerda para a direita, quer dizer que isso daqui era um número negativo de módulo maior, ou seja, um número negativo mais longe do zero. Então, o f' aqui, quando estava passando por aqui, o f' ele era negativo. Perdão, o f' não era negativo, mas essa parte do f', isso aqui era negativo. Mas nessa parte aqui, veja que nessa parte o seno é negativo também, né? Então essa parte onde o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então o seno é raiz de menos 3 sobre 2. E essa parte aqui também era negativa. Essa parte é negativa, essa parte é positiva. Então a filhinha vindo da esquerda para a direita ele é negativo. Até chegar aqui, onde o filhinha é zero. Daí passando daqui para cá, o que acontece é que você passa do menos meio, o cosseno de x, ele bate no 1 e começa a voltar. E passa pelo menos meio de novo, que é esse ponto aqui. Então nesse ponto aqui, o seno ele é negativo e o cosseno é de menos meio, mas ele está vindo aqui do menos 1 para o 1, que fica aqui. Então passa do menos 1 para o 1, então ele está vindo desse lado, do menos 1 para o 1. Então f' entre os dois cossenos de x igual a meio, igual a menos meio, ele vai ser negativo. Eu peço mais uma vez esta errata, né? Só considerar essa errata aqui, que eu estava colocando os pontos no lugar errado. Tudo bem? Então, quando o seno é negativo, esta parte aqui antes era negativa. Por outro lado, quando passa por ela, o seno ele continua negativo, então menos seno é positivo, mas essa parte aqui começa a ser positiva. Então, esta segunda região aqui, que vai de baixo até em cima, isso aqui tem um f' positivo. Então, nesses dois pontos você tem o f' igual a zero, nessa região aqui f' menor do que zero e nessa região f' maior do que zero. Então, quando você anda aqui, passa por aqui, você sai de um momento de decrescimento, f' menor do que zero, e vai para um momento de crescimento. Então, esse ponto aqui, que corresponde ao cosseno de x igual a menos meio e seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2, isso significa que o x é 120 graus, então menos 120 graus aqui. Então passo pelo menos 120 graus, anda, e depois lá em cima, no x igual a 120 graus, você estava
crescendo, 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 daí começa a decrescer. Então aqui é um ponto de máximo e aqui embaixo é um ponto de mínimo. Toda vez que passa em cima um ponto de máximo, toda vez que passa embaixo um ponto de mínimo. Então ele vai passar dos 120 graus, mas você pode somar mais 360 graus, pode subtrair mais 360 graus de qualquer um dos dois, que vai repetir tudo de novo, porque o seno e o cosseno eles são periódicos, né? Elas se repetem a cada 2π. Eu vejo que esse exercício ficou um pouco bagunçado, até pela lousa aqui. Eu peço que vocês peçam ao professor de vocês que explique um pouco melhor o que está acontecendo, tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato com os professores. Não se esqueçam, então, que dado um ponto com a derivada nula, se ele vinha de um trecho onde o f' é igual a que o f' é negativo e depois o f' vai para positivo, então este é um ponto de mínimo. Se o f' vinha de positivo e vai para negativo, então este é um ponto de máximo. Se ele não muda de sinal, que é o caso aqui do x ao cubo, por exemplo, então não é nem máximo nem mínimo, é só um pontinho lá que teve uma paradinha a função. O segundo teste, chamado de teste da concavidade, ele te dá a partir do f duas linhas. Ele é bem simples, ele diz que se o f duas linhas for positivo, então a sua função é côncava para cima. Ou seja, você passa por um mínimo. Se o f duas linhas for negativo, então a sua função é côncava para baixo. Ou seja, você passa por um máximo. O ponto é entender a derivada do f', né? Então, se você olhar nessa função aqui, o f' é algo assim. Ele era positivo, 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 passa pelo zero e vai ser negativo, negativo, negativo. Veja que esse f aqui, esse f', o f' como uma função, ele está decrescendo com uma taxa negativa, né? Então, a derivada do f', que vai ser o f duas linhas, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de C, é negativa. E como você pode ver, quando é negativo, você passa por um máximo, que é exatamente a situação nesse gráfico. Operacionalmente, esse método ele é mais fácil de aplicar. Basta você fazer uma segunda derivada e calcular naquele ponto. Mas ele nem sempre te dá uma solução. O primeiro método, ele talvez operacionalmente seja mais difícil, mas ele sempre te dá uma resposta, se é máximo, é mínimo ou não é nada, tá? Este método, se a segunda derivada for maior que zero, é mínimo, se for menor do que zero, é máximo, mas se for igual a zero, você não pode dizer nada, tá? Então, só para ilustrar ele, vou fazer uns exemplos aqui. Se você tem esta função aqui, você calcula f' de x igual a derivada de fora, então a derivada de ln é 1 sobre x, então 1 sobre x aplicado nisso aqui, então 1 sobre isso daqui, fez a derivada daquilo, fica 2x menos seno de x. Isso dá 1 sobre, não, 1, isso aqui é igual a zero, se é somente c, o 2x é igual a seno de x. Se você olhar a curva seno, ela é uma curva assim, e o 2x ele vai ser uma reta, então ela vai cruzar em 3 pontos. Então, por exemplo, x igual a zero vai ser um ponto, e tem mais 2 pontos onde ela cruza.
Então, fazendo a segunda derivada, se calcula a segunda derivada, você tem essa expressão que a gente consegue usando regra do quociente, por exemplo. O ponto é que nós só estamos interessados em calcular f duas linhas nesse ponto aqui, quando 2x é igual a seno de x, e basta substituir essa informação. Então 2x igual a seno de x significa que esse termo aqui dá zero. Mais ainda, se você coloca no Wolfram Alpha, por exemplo, para resolver 2x igual a seno de x, você vê que o 2x é uma reta um pouco mais inclinada que o seno de x, aqui no zero, e ela acaba cruzando o gráfico só no ponto x igual a zero mesmo. Então 2x igual a seno de x implica x igual a zero. Tá, então colocando x igual a zero, isso aqui dá 1, fica 2 menos 1, 1, vezes x igual a zero, isso dá 0, isso dá 1, dividido por 1 mais 1. Então, esse todo aqui, quando x é igual a zero, fica 1 vezes 1 dividido por 4, 1/4, que é maior do que zero. Então, no x igual a zero, isso aqui tem um mínimo local. Quando você não tem uma solução dessas aqui, não tem a solução de uma equação dessas, ou se você está inseguro sobre a solução, dê uma olhada, né? Dê uma olhada onde vocês podem ver isso. Então, o que eu sugiro vocês fazerem, o passo a passo para encontrar máximos e mínimos é o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é resolver a equação f' de c igual a zero, então encontrar os pontos críticos da função. E uma vez que você tem a lista dos pontos críticos, você compara o valor da função nesses pontos críticos com os valores da função nas extremidades. Uma vez que você tem o valor máximo, esse é o máximo global, o valor mínimo, esse é o mínimo global, e está resolvido o problema. Tudo bem? Então, f de linha é igual a zero, resolve essa equação, compara os valores. Se você não consegue comparar os valores, se por alguma questão você não consiga comparar os valores, você resolve novamente o f' igual a zero. E o primeiro passo que eu sugiro vocês dar é fazer o teste da segunda derivada. Então pega esse ponto C que você acabou de encontrar no passo 1 e faz a segunda derivada. Se for maior do que zero, você está no mínimo local. Se for menor do que zero, está no máximo local. Se for igual a zero, o teste da segunda derivada não te diz nada. O que você deve fazer é uma análise da primeira derivada. Tá? Então, se f de duas linhas for igual a zero, use o teste da primeira derivada, que é aquilo que a gente falou anteriormente. Tudo bem? Analisar se a primeira derivada ela vinha do negativo e vai para o positivo, ou se vinha do positivo e vai para o negativo. Isso são pontos de mínimo e máximo local, respectivamente. Certo? Se ela não mudou de sinal antes e depois do ponto C, então não é nem mínimo nem máximo local. Você pode simplesmente ignorar esse ponto. É questões de mínimos e máximos. Tudo bem? Então, recapitulando, o que você tem que fazer é resolver f' de c igual a zero e comparar os valores dos extremos e dos pontos críticos. Este vídeo ficou com os exemplos bastante bagunçados. Eu esperava que esses exemplos fossem diferentes. Eu acabei não
escolhendo exemplos muito bons aqui para fazer com vocês. Então eu vou ficar devendo dessa vez. E eu espero conseguir gravar um novo vídeo muito em breve, tipo na terça-feira. Tudo bem? Então, se ficar muito difícil de resolver a lista, na terça-feira ou na quarta-feira eu devo estar com um vídeo novo, fazendo exemplos mais razoáveis. Ou dê uma olhada nos vídeos do Renan, tá? Ou qualquer professor que vocês se interessem. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Esperamos melhor sorte nos próximos vídeos. Até mais.